Olá, boa tarde. Hoje, 15 de maio de 2024, uma quarta-feira. E hoje eu recebo aqui no estúdio o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Holden Queiroz, que veio conversar conosco aqui sobre os desafios do TCE Ceará para 2024. Boa tarde, presidente. Tudo bem? Boa tarde, Cliff. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde a toda a sua equipe. Prazer estar aqui. Muito obrigado a sua presença, presidente. O senhor assumiu em janeiro. Isso. Qual é o balanço desses primeiros meses aí à frente do nosso Tribunal de Contas do Estado do Ceará? Pois é. São meses desafiadores. É um trabalho desafiador. A gente está falando dos desafios do Tribunal para 2024, né? São quase que os 12 trabalhos de Hércules, né? Muita coisa para fazer. Mas eu costumo sempre falar que o trabalho é facilitado pelo terreno que foi pavimentado pelos anteriores, né? Pelos nossos antecedentes. O presidente Valdomiro, o presidente Adilberto. Então, pegando aqui a sequência da presidência, após a presidência do conselheiro Valdomiro, a gente pega uma casa muito bem arrumada, muito bem montada, o que nos permite sonhar, né? Sonhar um pouco e é uma gestão de continuidade, mas sem continuismo. Então, é importante que o tribunal a gente tenha a obrigação de avançar até, diante de todo o trabalho bem feito que foi realizado. E a gente está tentando abraçar aí várias frentes, que a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui sobre elas, né? Sair um pouco dessa fiscalização, sem deixar de lado essa fiscalização, que é a missão do tribunal de licitações, contratos, financeiro, contábil, a gente partir para uma fiscalização que gere mais impacto para a sociedade, né? A gente tem também a missão de fiscalizar as políticas públicas, né? Combate à desigualdade social, fome, políticas ambientais, tudo isso o tribunal pode tocar avaliando a qualidade dessas políticas públicas. Eu quero entrar com mais vigor nesse ano nesses temas. Presidente, quando o senhor fala isso, me passa aqui a ideia de que nós estamos numa nova fase, né, dos tribunais de contas. Sim. Né, quando a gente analisava principalmente a questão da correção dos orçamentos, do cumprimento, e agora também a qualidade, a eficiência. Fiscalizar a eficiência. Isso pode fazer essa leitura? Sim, correto. Os tribunais têm mudado um pouco o seu viés, como eu disse, sem deixar de lado essa fiscalização da irregularidade, do desperdício, né, da fraude, da fraude de licitação, da fraude no contrato, do sobrepreço, tudo isso, da obra pública paralisada, tudo isso é importante, tudo isso tem que continuar sendo feito e Só que o tribunal está evoluindo para uma missão mais de, realmente, como eu disse, se preocupar mais com o impacto das políticas públicas. Então, verificar se aquela política pública está atingindo ao fim a qual ela se destina. E o tribunal tem a expertise para realizar essa aferição, né? E aí é um tipo de fiscalização que está mais próximo do gestor. Ela está aqui do lado do gestor, apontando equívocos com o objetivo de melhorar a situação. Ela não tem tanto o objetivo punitivo. O objetivo é melhorar a qualidade do serviço, estando junto do gestor em prol da população. Essa é uma vertente que os tribunais têm se esforçado ultimamente, é um movimento nacional, né? Várias fiscalizações nesse sentido no Brasil todo. E no Ceará não é diferente, e a gente quer aprofundar isso em várias ações que a gente planeja aí para esse ano. Presidente, o senhor tem colocado em vários momentos também, e institucionalmente, a importância, por exemplo, das políticas públicas ligadas à primeira infância. Certo? Por que esse foco, por que esse ponto é tão importante nesse momento aqui para o Estado do Ceará? Bom, esse ano, assim, com uma marca do Tribunal de Contas, a gente quer se esforçar bastante nisso, que seja um tribunal da sustentabilidade. E a sustentabilidade não é só ambiental, também é ambiental. A gente está vendo aí o problema grave, a tragédia no Rio Grande do Sul. Então o Tribunal de Contas também pode ter um papel nisso aí. Mas assim, a sustentabilidade é em todos os setores, várias dimensões, né? Dimensão humana também. Né? E essa fase, e assim, o tribunal ele pode tocar nas políticas públicas, apontar, induzir políticas públicas, provocar, avaliar a qualidade delas. E uma das políticas mais importantes, que a gente tentando verificar o que é que a gente poderia fazer enquanto tribunal que vai de fato impactar a sociedade. Então, conversando com os demais conselheiros, nada me parece mais importante da gente concentrar esforços nesse sentido do que a primeira infância. A primeira infância é um período, a ciência já demonstrou, já há consenso científico, que é um período crucial no desenvolvimento da pessoa. Se você passa fome com 20 anos de idade, e depois você volta a se alimentar normalmente, isso tem jeito, você consegue tocar a vida adiante bem. Se você passa fome com 15 anos, é terrível, é trágico,
mas aquilo você consegue recuperar. Agora, de 0 a 6 anos, que é a primeira infância, se você sofre algum tipo de vulnerabilidade, seja alimentar, seja de cuidado, seja de ensino, os danos são permanentes, né? Aquilo vai ser uma marca que vai acompanhar aquele cidadão para o resto da vida dele, colocando dificuldade de aprendizado e uma série de outros fatores, né? Então, é um setor que a gente tem que ajudar, a gente tem que contribuir. Então, eu coloquei junto com os conselheiros, os demais conselheiros, como uma frente que a gente vai se esforçar. Nós já estamos aqui juntos, eu já estou tendo várias reuniões com a academia, com a comunidade científica, então a gente tem uma parceria com a FUNCAP, então a gente está organizando os melhores cientistas aqui do estado do Ceará, para juntos conosco, com os técnicos do tribunal, a gente analisar e ver como é que o tribunal pode se inserir para fiscalizar aquelas políticas públicas que vão ser mais impactantes. Dentre as várias políticas públicas voltadas para a primeira infância, que é um tema multissetorial. Então, você vai falar de primeira infância, você vai falar de saúde, vai falar de educação, vai falar de assistência social. Então, ela é multissetorial, não é só uma secretaria ou outra que você vai analisar. É intersetorial, né? E aí, nós precisamos averiguar, junto com a ciência, junto com a academia, né, com a faculdade, a universidade, em que pontos nós podemos adentrar para avaliar a qualidade, para que isso seja impactante para aquelas crianças, para aquela sociedade. Então, estamos, no momento, montando esse projeto, né? Já daqui a 2 meses, nós teremos o resultado desse primeiro projeto, que vai direcionar as nossas avaliações para aquilo que realmente vai impactar na sociedade. Isso é importante para a aferição, né? Para a aferição, e eu falo que isso é cidadania na veia, né? Sim. Então, quando a gente fala isso, a função social também dos tribunais, e principalmente dos tribunais de controle. Presidente, a gente falou agora, você citou aí a questão do Rio Grande do Sul, e existe uma polêmica muito grande da aplicação dos recursos, os recursos que foram para a contenção das tragédias lá no Rio Grande do Sul, que não foram aplicados da forma correta. A gente também passa por um processo aqui, nós temos um problema de mudanças climáticas muito sério aqui no Ceará, que é a desertificação, certo? Então a questão da nossa crise hídrica, né? O senhor imagina também um papel importante dos tribunais de contas, especialmente do nosso tribunal aqui, em relação à aplicação desses recursos, quando a gente fala de mudanças climáticas? Demais, isso é um foco que a gente deve ter também, porque o tribunal, como eu disse, ele pode atuar em qualquer política pública, e a política pública de combate ou de prevenção a essas mudanças, ela é essencial. É a mãe de todas as crises, essa crise climática, né? Se a gente não conseguir resolver essa, corre o risco de a gente não conseguir continuar aqui para resolver outras, né? Então, há um grupo nacional, do qual eu faço parte, de membros dos tribunais de contas, que analisa essas questões, as possibilidades de intervenção dos tribunais nessas questões climáticas, né? Aqui, por exemplo, no Tribunal de Contas do Ceará, foi julgado esse ano, começo do ano, uma auditoria sobre a questão da desertificação. Então, nós temos essa auditoria, ela está lá a documentação no nosso site do tribunal, com as informações. A gente constatou uma realidade que é uma realidade que demanda atenção, demanda cuidado dos gestores, e a gente faz uma série de recomendações para que os recursos sejam bem aplicados para conter esse problema. Porque eu não sei se é uma informação interessante, importante. No Nordeste, nós temos quase o tamanho de uma Inglaterra já de área de desertificação. Não é só no Ceará, no Nordeste inteiro, uma Inglaterra já está como deserto. Então, é um tema preocupante e que o tribunal está de olho, inclusive, auditando esse setor. E é interessante, né, que quando a gente fala da desertificação, é uma morte lenta, não é? Sim. Não é? Então, você tem lá a questão das enchentes, então você tem aquele impacto não imediato. É? Mas a desertificação ela vai de uma maneira muito lenta e vai consumindo, né, a vida das pessoas. Aos poucos, se alastrando e consumindo, e quando você vê aquilo dali, não produz mais nada naquele terreno, né? naquele ambiente, e não tem mais condições de vida ali. Aos poucos, se não houver um trabalho de contenção, um trabalho de minimização desse problema, ele vai avançando e chega no ponto do não retorno. Presidente, vamos voltar a falar da primeira infância? Sim. Então, assim, está previsto algum tipo de ação junto a parlamentares, junto agora eu vou dizer, a prefeitos, certo? Então, assim, que na verdade, tanto criam projetos, como aprovam projetos de lei, enfim, são responsáveis pelas políticas públicas em relação à primeira infância. O TCE está olhando isso também? Está olhando isso, sim.
Então, essa fase a gente quer fazer um grande movimento, é uma auditoria, é um projeto que não é, a princípio, punitivo, ele é mais de indutor mesmo na política pública e coordenação, ajudar a coordenar essa política pública entre os municípios. Então, nessa primeira fase, vai ser muito importante a sensibilização dos gestores, para depois a gente avançar para a fase seguinte, que é entrar mesmo nas auditorias. Presidente, muito obrigado pela sua presença. Viu? Aqui a CBN fica sempre aberta, aqui a Rádio Povo CBN fica aberta para que a gente possa sempre trazer essas informações que são tão importantes para a sociedade. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Um prazer.